Vamos falar mais sobre este tema agora com ele, Gustavo Cruz, que está chegando aqui na nossa programação, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, bom dia para você. Muito bom dia. Boa quarta-feira. Um dia bacana, um dia com muito movimento, com muito tema para a gente acompanhar, um dia que com certeza não vai ser parado. Super quarta, super expectativas, né, para esta quarta-feira. Até queria entender um pouco da sua leitura, né, como que está aí, a gente até abordando aqui, acho que precificada a magnitude, o mercado mesmo de olho, principalmente nos comunicados, né? Exato, acho que diferente da última reunião, que tinha uma divergência grande se o Banco Central do Brasil ia começar com corte de 0,25 ou de 0,50, agora está todo mundo igual, imaginando 0,50. Lá fora, todo mundo praticamente esperando 0,50, mas uma diferença que os operadores de mercado imaginam que já encerrou, enquanto os economistas acham que não, que eles vão deixar a porta aberta para mais altas. Pois é, Gustavo, é interessante essa perspectiva diferente, né, dos dois países. Aqui a gente está debatendo se vai cair, né, ou na verdade quanto vai cair, a velocidade, magnitude, até quando. E lá nos Estados Unidos é se vai ter o ajuste adicional, né? Isso é fruto do famoso transitório que a gente viu lá nos idos de 2021, 2022, toda aquela demora de começar a tomar alguma atitude em relação à política monetária? Isso, acho que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros e acabou sendo um dos primeiros a começar o ciclo de corte, justamente isso. O ciclo ele demora, a gente sabe, não importa se você é um país desenvolvido ou emergente, demora. Alguns países menos, outros mais, mas isso permite com que você comece a cortar juros antes. A diferença é que se a gente voltasse uns 20 anos atrás, as economias emergentes eram tão dependentes ainda da política monetária americana que eles não conseguiriam fazer esse movimento. A gente iria ter uma postura de espera até o Banco Central bater o martelo lá nos Estados Unidos, que parou de subir, para que todo mundo se sentisse confortável. Caso contrário, a gente ia ver uma desvalorização cambial muito grande, uma fuga de capitais muito grande, algo que agora as coisas já estão mais equilibradas. Gustavo, inclusive, né, quando você fala nesta demora e nesse ponto até que o Felipe colocou aqui, né, de transitório, eu até estava lendo muito em relação até quanto ali talvez essa alta do petróleo de fato vai acabar trazendo, né, alguma sinalização de repente de cautela ou de preocupação em relação à pressão inflacionária, tanto no Fed quanto aqui, mas principalmente estava olhando mais lá fora. E aí tem muitas visões até opostas ali. Muita gente acredita que não, porque o Fed vai olhar mais para o núcleo exclui essa volatilidade, inclusive de alimentos e de preços ali que traz essas volatilidades. Por outro lado, não. Parte de especialistas, inclusive, acreditam que sim, o Banco Central americano vai olhar para o petróleo como algo ali de cautela, pelo menos a ser monitorado. Tradicionalmente, o Fed tenta minimizar um pouco, né, esses impactos nos preços, chamando de transitório. Será que desta vez ali, de fato, o Fed deve olhar para essa possibilidade até do petróleo chegar em $100 o barril? Eu acredito que o Fed vai acompanhar, sim, porque já faz um belo tempo que o Fed tem falado que ele vai ser precavido, que ele não vai ser precipitado em começar o ciclo de corte de juros, que o próprio Powell na última coletiva falou, olha, acho que daqui 12 meses eu posso estar pensando em cortar juros. Antes disso, talvez seja muito cedo. Acho que um tema que até ficou mais de longe. Agora, pensando em pressões de inflação, além desse, eu colocaria mais 2, né? Então, seriam 3 pontos que eu acho que os bancos centrais do mundo estão acompanhando para ver se vão vir pressões, alguns tipos de choques. O primeiro é esse, petróleo com a oferta mais reduzida está puxando o preço para cima, quase $100 o barril. Segundo ponto, a gente está se aproximando do inverno europeu, pode ser que os preços de energia voltem a subir por lá, preço de gás. Se a gente tiver um inverno mais rigoroso, isso pode gerar uma escassez, eventualmente até racionamento. E o terceiro ponto, a questão imobiliária na China. O setor imobiliário na China a gente tem visto de uma forma bem delicada, e o que acontece é que a gente está vendo grandes empresas não pagando suas obrigações e não pagando seus fornecedores. Durante os últimos 2 anos, né, 21 e 22, nós vimos uma pressão nos preços de materiais de construção, insumos para o setor imobiliário muito grande. E isso não fica só na China, isso fica no mundo inteiro. Portanto, acho que essa seria uma terceira perna de pressão que os bancos centrais estão monitorando também, para ver até quanto vai escalar a crise no setor imobiliário chinês.
Inclusive, Gustavo, olhando, né, justamente para essa questão lá fora, tem, acho que um outro ponto, talvez, que não sei exatamente se isso deve interferir de alguma forma, mas eu até estava vendo que a poupança, né, lá americana, o poupança em excesso, na verdade, que as famílias conseguiram acumular durante a pandemia, ela deve se esgotar, inclusive, nas projeções aí neste trimestre, né? Os atrasos, inclusive, também pagamentos de cartão de crédito aumentaram, embora ainda estejam em níveis pré-pandemia, mas você acha que esse é um ponto também ali muito de cautela em relação a conseguir realmente de fato chegar neste soft land que o Banco Central americano tenta buscar isso? Olha, acredito que eles conseguiram já boa parte do soft landing desejado, né? Não teve uma desaceleração tão forte, justamente a gente está vendo a OCDE essa semana revisando para cima a projeção de crescimento americano do próximo ano, desse também, mas isso já foi um pouso mais do que adequado, mais do que desejado. A dúvida é, ano que vem os Estados Unidos vai ter uns 2 trimestres de uma queda mais forte na atividade? Pode ser que sim, pode ser que a gente veja o Fed só começando a cortar juros quando ele começar a ver a taxa de desemprego chegando a um patamar de 2 pontos acima do atual. Pode ser que ele só fique confortável quando ele notar um desequilíbrio na parte de oferta de emprego e demanda por emprego a ponto de os salários começarem a cair. Então, isso pode ser um momento de maior tensão, a população americana sentindo um pouco mais, reclamando um pouco mais. Agora, não parece que vai ser aquela crise bancária que a gente discutiu no primeiro semestre, que não vai ser uma crise de crédito grande. Isso, eu acredito que os Estados Unidos passou um pouco de lado e eles vão ter uma desaceleração, mas não uma crise muito forte. Gustavo, e a questão fiscal, né? A gente viu a dívida americana superando ali os 33 trilhões de dólares. O Banco Central americano, tal qual os outros bancos centrais, acabam analisando a questão fiscal e o impacto disso também na economia e na política monetária. Você acredita que esse tema possa ser mais relevante neste momento, que ainda se especula se vai precisar de um ajuste adicional, se não vai, como que está a saúde da economia americana, inclusive no ano que vem com questão eleitoral ainda também bastante forte e de repente tudo que for decidido agora possa também ser extrapolado, né, e vai colher alguns frutos no ano que vem. Enfim, esse cenário tende a ser mais desafiador hoje para o Fed do que em outras ocasiões e tende a ser mais focado, mais específico nessas discussões também nesse momento? Acho que mais do que outras ocasiões por fatores externos. Internos vai ser que nem você comentou na pergunta, vai ser a repetição. Vai ter eleição ano que vem, então a gente vai ver os republicanos pedindo mais cautela na administração das contas públicas, eles vão ficar jogando que mesmo com a atividade tendo crescido, a gente teve que conviver com taxas de juros mais altas nos Estados Unidos e por isso as contas públicas estão cada vez mais descontroladas e que está na hora de dar um basta, de que não tem que ficar ajudando o país externo e se envolver em guerra, mandando dinheiro todo mês para guerras que não envolvam os Estados Unidos diretamente e sim tomar conta da parte fiscal interna. Isso vai ser um tema como foi nas últimas eleições, geralmente é. O segundo ponto que eu acho que é mais externo, a gente vê outros países, como a própria China, fazendo uma pressão muito grande para que a sua moeda seja mais utilizada, que os seus títulos públicos sejam mais negociados, ou seja, que a sua parte financeira ocupe um espaço cada vez maior no mercado financeiro internacional. A Europa também tenta fazer um pouco disso, e com isso a gente vê que existe um esgotamento um pouco de paciência em relação aos Estados Unidos, em relação aos títulos americanos e de quanto eles podem ficar endividados. Que isso vai ser uma realidade um pouco diferente para eles. Inclusive, Gustavo, olhando, né, assim, tentando entender um pouco, justamente, acho que é isso que os investidores hoje estão monitorando, quais serão as sinalizações que vão vir nestes comunicados, mas olhando principalmente ainda falando do Fed, antes de vir aqui para o nosso Banco Central, a gente sabe que esses movimentos de juros por lá, ainda por ser um ano eleitoral, tem toda essa questão, o mercado pelo menos já precifica que até meados de junho, julho ali, a taxa deve se manter nessa casa aí dos 5,25%, 5,5%, para depois começar este movimento de queda dos juros por lá. Mas a gente sabe que isso não afeta só a economia lá, acaba afetando também países emergentes, o mercado brasileiro
conseguirá ter trigger suficiente para conseguir romper esses 120 mil pontos? A gente está vendo essa lateralização do nosso mercado aí, muito na expectativa. Primeiro, a nossa expectativa era nessa redução de juros em agosto trazer, assim, acho que o maior trigger deste rompimento. Não aconteceu, foi meio que ofuscado justamente pelo externo. Até quando o nosso mercado interno aqui, nosso mercado vai acabar tendo que, né, desencadear aí talvez pesar, né, esses triggers que estão acontecendo lá fora? Eu acredito que o martelo sendo batido de que não é necessário mais subir juros, de que já achamos que é o nível adequado nos Estados Unidos, vai ser relevante para o mundo inteiro. Vai começar um ponto maior de desvalorização do dólar. Algumas moedas vão ter, obviamente, um desempenho melhor que outras. Não é que todo mundo vai começar uma valorização muito forte. Mas, de qualquer maneira, quando eles baterem nesse martelo e falarem agora para frente, a gente vai ficar na dúvida do quanto tempo a gente tem que manter nesse nível. E isso vai realmente fazer com que voltem-se as atenções para outros mercados, mercados de renda variável fora dos Estados Unidos, e o Brasil, em algum momento, vai ser beneficiado. Eu não sei se vai ser hoje, acho que provavelmente eles ainda deixam a porta aberta para, eventualmente, terem que voltar a subir juros em caso de descontrole da inflação no segundo semestre. Mas imagino que até o final do ano a gente já vai ter uma sinalização mais forte nesse sentido. Bem diferente do que a gente tinha no começo do ano. Quando a gente conversava e o mercado falava, olha, no final do ano já vai ter corte de juros com certeza. Parece que realmente foi um período de ajuste até eles entenderem que não, que ia ter que ficar em patamares maiores por muito tempo. Ainda existe uma discussão grande no mercado se realmente vai ter um hard landing nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai começar a desacelerar muito forte e o Fed vai ter que sair correndo, cortando juros. Imagino que não. Me parece que não vai ser esse cenário. Mas eu ainda vejo opiniões de tesourarias bem relevantes com essa posição. Pois é, e a grande discussão, e eu tenho conversado com algumas pessoas, né, Gustavo, falando que o trigger aqui para a gente está muito mais focado em Estados Unidos do que mais na parte brasileira, né, do que no cenário mais doméstico, principalmente por conta de diferencial de juros, por conta de expectativa com as treasuries lá, cenário de juro mais longo. Dando uma estabilizada, a gente pode ver um fluxo mais forte aqui para o Brasil. Você acha que esse rally tão esperado e que a gente experimentou um tempinho atrás nessa expectativa da queda de juro aqui do Brasil tende a ser um pouco mais acentuado a partir do momento que perceber um cenário mais claro e mais um horizonte um pouco mais maior de percepção lá nos Estados Unidos do que realmente o cenário interno? A gente tem menos trigger aqui, mais trigger nos Estados Unidos? Acho que lá é bem relevante. Um trigger aqui é a reforma tributária sendo aprovada de fato no Senado, ou se for mudada, que seja fechado o assunto na Câmara dos Deputados. Esse é um trigger relevante de médio e longo prazo. Agora, fazendo uma conexão do macro para o micro, né, falando um pouco das empresas. Então, eu entendo que nesse final de ano, o que tem para acontecer que pode ser uma surpresa positiva? A gente tem a Black Friday, o Natal, que talvez as varejistas que ano passado foram bem mal nesses períodos, não venderam nem perto do esperado, elas comecem a mostrar dados importantes. E como que a gente faz essa conexão macro-micro? Semana que vem a gente vai ter os dados de mercado de crédito do Banco Central. No mês passado já mostrou o nível de inadimplência caindo e a gente já começa a escutar bancos um pouco mais tranquilos em relação a isso. Semana que vem a gente vai ter de novo, vamos ver se isso vai se continuar. E para outubro, mais um terceiro dado. Se esses dados continuarem fortes, pode ser que tenha essa surpresa em relação à venda de varejo no final do ano. Isso é extremamente positivo para as varejistas, que a gente sabe que são um setor que estão indo super mal na bolsa já há algum tempo, resultado por resultado. Quer dizer que elas já vão reportar resultados bons? Não, porque lembre que os próximos resultados que elas vão mostrar são do terceiro trimestre. O terceiro trimestre não vai pegar o Black Friday, não vai pegar Natal. Vai pegar ainda um período que, isso sim, elas não desempenharam muito bem. A gente já sabe disso, já está notando, seja por qualquer ângulo que a gente acompanhe. Maravilha. O Gustavo, inclusive, né, até falando aqui de Banco Central Brasileiro, acho que Copom de hoje, a expectativa, inclusive, maior para isso é o comunicado também, mas entender ali exatamente quais vão ser os pontos colocados neste comunicado. Há uma grande discussão, inclusive, também ali, se vai citar o fiscal ou não. Acho que esse é um ponto muito importante. Mas antes até de fazer esta pergunta, né, deixa eu trazer aqui uma notícia falando, já que a gente está falando do Banco Central, eu quero trazer aqui o Maurílio Goldner, chegando na nossa programação da BMC News, inclusive nesta estreia aqui com a gente. Tem mais informações, inclusive, sobre esta reunião, né, que está acontecendo,
super quarta hoje, expectativa para esse resultado, a gente está falando sobre isso, né, Maurílio? Mas você está acompanhando aí a etapa, né, essa reunião que aconteceu, parte dessa reunião que está acontecendo agora. Queria que você atualizasse mais informações aqui para a gente. Seja muito bem-vindo à nossa casa aqui na BMC News. É com muito prazer que a gente traz você aqui para essa nossa grande estreia. Bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Felipe, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês, falando nesse canal com tanta credibilidade, com tanta informação importante. E para mim é uma honra, então, entrar para o time da BMC News. A gente abre já com essa notícia a respeito do fim da reunião, agora há pouco. 11h18, uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Uma análise conjuntural, né, que está sendo feita já aqui. A expectativa para as 6h30 da tarde, 18h30, a divulgação da decisão do Copom sobre a taxa de juros. Então, essa primeira reunião, que acabou agora há pouco, começou 10h09, tem até o horário exato, e acabou 11h18, então durou 1h09. Uma reunião até rápida, perto da importância da decisão que vai ser anunciada daqui a pouco, né? E os diretores do Banco Central, nessa reunião, devem ter falado sobre esse cenário que antecede essa divulgação na super quarta. Para a gente relembrar, então, a divulgação vai ser às 6h30 da tarde. Você vai acompanhar tudo aqui na BMC News. E o foco do mercado está hoje totalmente nessa comunicação do Banco Central. É isso aí. Pode completar, pode completar. E a gente tem também, Paula, mais algumas notícias internacionais, direto de Nova York, já que o presidente Lula e o americano Joe Biden vão se reunir hoje para discutir questões relacionadas ao mundo do trabalho, incluindo as garantias para trabalhadores de aplicativos, a regulamentação do trabalho de entregadores e motoristas que operam em plataformas digitais sem vínculo empregatício tem sido um desafio global, né? E o encontro busca abordar essas complexidades e também encontrar soluções. Além disso, o encontro é estratégico para Biden. Diante desse antagonismo cada vez maior com a China e a crescente influência de Pequim no chamado Sul Global, a Casa Branca tenta recuperar influência e reconstruir pontes com países emergentes, entre eles o Brasil. Por isso, o foco em aprofundar as relações aqui com o Brasil. E o presidente Lula também está programando um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante essa estadia em Nova York. A reunião foi solicitada pelo governo ucraniano. A ideia é ouvir o que o ucraniano tem a dizer sobre a guerra e reiterar a posição brasileira no assunto, de que a paz é necessária. Lula e Zelensky nunca se reuniram a sós presencialmente. Os líderes do Brasil e da Ucrânia chegaram a conversar por telefone em março. Em maio, o ucraniano tentou se encontrar com Lula durante a cúpula do G7 no Japão, mas o governo brasileiro alegou que problemas de agenda impediram essa reunião. Ainda para contextualizar um pouco, né, Paula, Felipe, ontem, na abertura da Assembleia da ONU, durante o discurso de Lula, Zelensky estava na plateia, mas não aplaudiu o presidente brasileiro em nenhum momento. Eu volto com vocês. Obrigada, é isso aí, né, Maurílio? A gente está aqui também acompanhando, daqui a pouquinho o Maurílio volta trazendo mais destaques aqui na nossa programação da BMC News. Volto aqui com o Gustavo, inclusive, Gustavo, Maurílio trouxe ali pra gente, né, a terceira etapa ali da reunião finalizada, toda essa expectativa para o comunicado. Até te perguntei ali um pouco antes e quero voltar para este tema. Acho que o mercado ainda colocando ali, principalmente tentando entender se o fiscal volta a ser citado ou não. Qual o peso de fato, né, em relação ao Banco Central colocar ou não colocar, de repente, o fiscal de volta neste comunicado? Acredito que aí ele começa a passar a bola que não vai fazer um corte tão grande se o fiscal se mostrar cada vez mais deteriorado. Porque, lembrando, a previsão para o ano que vem era zerar o déficit. A previsão do mercado é que isso vai ficar perto de 1 ponto de déficit. Então, é uma distância bem grande. Então, existe diferença do Banco Central escutar do Ministério da Fazenda, olha, de fato, a gente não vai conseguir zerar, mas vai ser 0,25 de déficit. Para a outra chegar e falar, não, vai ser 1 ponto. Parece pouco, aritmeticamente, mas na verdade mostra um esforço bem menor ou um esforço bem maior. Então, por isso que eu acho que vai fazer diferença se eles voltarem a bater nessa tecla. Agora, para hoje, eu estou bem curioso para ver como vai ser o voto dos 2 novos diretores, o Gabriel Galípolo, que era o número 2 do ministro Haddad, que no começo da semana, segunda-feira, fez críticas duras ao Banco Central, diretas em entrevista, falou que gostaria que o ciclo tivesse começado em abril e com 0,75 de corte de juros. Será que
esses dois diretores vão votar como o presidente, como o ministro Haddad gostariam, ou se eles vão se alinhar com o Banco Central, como, lembrando, foi dito na última ata, no último comunicado, que já existia um consenso para voto nessa reunião de 0,50. Tem essa expectativa, né? Se vai ser unânime. Todo mundo fala, não, vai ser unânime, porque já sinalizou na outra reunião. Mas diante de algumas falas aí recentes, como você muito bem trouxe, né, Gustavo, parece que pode ter alguma divergência lá dentro. Não na magnitude, mas talvez na comunicação ali, igual a gente viu algumas divergências recentes também, né? Isso, e começa a influenciar diferentes partes da curva de juros, ou seja, os vencimentos de juros dos próximos anos de maneira diferente, porque o Gabriel Galípolo deve ser o presidente do Banco Central a partir de 2025. Se ele já começa a votar diferente do Roberto Campos Neto, você já começa a precificar juros mais baixos em 25 e 26. Mas talvez você comece a subir juros no ano que vem, porque entenda que o Roberto Campos Neto faça, então já que a curva de juros vai cair muito rápido, eu vou ter que cortar menos enquanto eu tiver a maioria. Gustavo, você comentou, você quer expandir mais fiscal, Paulo? Senão eu vou voltar para o mercado, porque você citou muito bem alguns triggers a respeito de varejistas que a gente pode ver nesse ano, né? Natal, Black Friday, mas tem algumas questões importantes que, assim, mesmo com esses triggers, parece que o varejo não está colocando muito ânimo, né? Ou colocando muita fé que eles possam trazer efetivamente grandes melhorias na percepção para o varejo. Como você falou, né, no ano passado acabou não sendo tudo isso, a gente tem visto uma série de concorrências, né, mais aprofundadas para as companhias listadas que acabam tirando, né, um pouco desse ímpeto todo. É bom para algumas empresas? Mas não necessariamente para as empresas que a gente está vendo aqui no nosso mercado, que já projetam também, né, mais desafios ao longo dos próximos tempos. A gente tem falado sobre os desafios do varejo nas últimas participações e com essa precificação da Via, né, sendo muito aquém do que era esperado, isso tende a trouxe também um certo pé atrás para outras empresas por conta do apetite, por conta da possibilidade dos investidores olharem mais para essas empresas. Como que está o seu nível de percepção e de talvez confiança ou até mesmo de entendimento sobre o varejo brasileiro nesse cenário, principalmente agora que uma série de empresas aderiu ao remessa conforme, está tendo muita discussão a respeito disso. Está cada dia mais desafiador o cenário para esse setor? Perfeito. Olha, eu acho que depende muito do ângulo que você está olhando, né? O varejista de moda, ele está bem incomodado, porque de fato a Shein está entrando de forma muito acelerada, tem outras concorrentes entrando. E esse parece um nicho mais um pouco diferente, mais difícil de você controlar. Agora, eu adicionaria mais um trigger, que é a questão de que a Americanas, ela vem encolhendo mês após mês. Isso não desaparece, né? Essa demanda ela está aparecendo nos balanços do Mercado Livre, da Meli, né? Da Magazine Luiza, a Via Varejo, agora a Casas Bahia. Se ela começar a dar esse sinal para o mercado de que também, poxa, talvez não seja tão tranquilo comprar aqui, o mercado começa a ficar preocupado, o mercado, estou dizendo agora também os consumidores, né? Porque chegou um ponto que os próprios fornecedores da Americanas começaram a falar, será que eu vou dar tanto parcelamento para Americanas? Será que se ele começar a perguntar isso para Casas Bahia, também vai ser mais um fluxo negativo que chega em outro lugar, chega em outro ponto. A gente sabe que a Magazine Luiza tem mais endividada, né? Sofre um pouco mais com a questão dos juros, mas dado que o Mercado Livre hoje já é extremamente popular para o brasileiro em termos de investimentos, antigamente, se não era listado na Bolsa Brasileira, a gente sabe que era muito difícil você ver um brasileiro falando que investia por lá. Hoje já não é tão místico assim. Por isso, eu entendo que essas empresas talvez se beneficiem, porque esse consumo de eletrodoméstico, informática, eu vejo que é mais fácil, né? Dado que os fornecedores são os mesmos dos grandes materiais, você migrar e ver isso aparecer em resultado. Inclusive, já que você citou Via, né, a gente tem visto aí o papel repercutindo muito o aumento de capital da empresa, né, provocou aí grande diluição muito das
grande ali das ações, mudou o nome hoje, foi hoje, né, Felipe? Foi dia 20 hoje? Exatamente hoje, exatamente, hoje. né? Não é mais Mudou. Via. Quando a gente aprendeu a não falar via varejo, Poxa, foi virou complicado. Via, aí mudou novamente, agora vamos continuar falando errado. Exato. Por um bom tempo, Demora, né? que nem quando vira o ano, né? A gente tá em qual ano mesmo? Em janeiro você falando Não, errado agora, sempre. só brincadeiras à parte aqui, você colocou Shein aí, Shein. Eu acabei de corrigir, o Felipe falou, hoje, Felipe, não é Shein, eu acho que é Shein ou Shein. Aí agora eu tô errada. Eu não sei também. Vou tirar no para o ímpar. Vou continuar aqui. cada hora falando, né? Se é Shein, Shein, se é Shein, se é Via, se é Casas Bahia. Mas voltando aqui para Casas Bahia agora, né? Tentando acertar aqui, como que você enxerga aí justamente, né? Todo esse processo que, diante desses desafios todos, já que você colocou inclusive aí de varejistas, mas colocando ainda um pouco mais a sua leitura sobre este processo de Casas Bahia. Eu vejo com muita dificuldade, né? Porque você tem realmente substitutos muito fáceis de você migrar, só apertar a aba do lado e entrar no site seguinte, ou se você já está no buscador de preços, você já nem aperta lá se você está desconfiado da empresa. Onde ela tem ainda um diferencial é a quantidade de cidades menores que ela atende. Isso ainda continua sendo um ponto de diferencial para a Casas Bahia. Agora, fazendo um comparativo, a gente tem a Marisa anunciando um plano parecido também, passando por um momento bem desafiador também. Só que a Marisa ainda tem um diferencial mais específico, que é a questão da moda dela. Você tem a identidade visual da moda Marisa. Algo que a Casas Bahia não. Se você comprou uma geladeira na Casas Bahia, não é que é diferente da geladeira que você vai comprar na Americanas, no Mercado Livre e na Magazine Luiza. É de um fornecedor que vai chegar até a sua casa. Portanto, a Marisa encolhendo, conseguindo ficar mais eficiente, se organizar em termos de dívida, vendendo operação de crédito, que eu sempre bati aqui há mais de um ano, que eu falo que isso para as varejistas estava machucando bastante o resultado delas, aí já faz um pouco mais de sentido, porque a gente vê vários grupos de moda listados na bolsa. A gente vê o grupo Soma, a Arezzo, a Embrands, a Restox. Alguns dão melhor, outros menor, outros piores. Mas aí você consegue falar, bom, pode ser que a Marisa entre em algum desses grupos. Ela pode passar aquele período de limbo, como a Hering viveu, no qual ninguém entendia muito bem para onde ia sair, até que alguém foi lá e comprou. Então, já vejo como uma solução mais factível. Para Via Varejo, parece que é mais interessante você fazer o que está fazendo com a Americanas, que é, bom, vamos pegando fluxo mês após mês, até que ela encolhe muito. Tinha até uma expectativa, né, e claro que é uma expectativa negativa, de que a empresa pudesse, em algum momento, pedir uma recuperação judicial. Né? Entra no radar essa possibilidade, porque a gente tem visto alavancagem alta, caixa baixo, o próprio financiamento, né, da empresa com prêmios muito elevados, até quase que inviabilizando o crédito para a companhia. Seria uma possibilidade, aí quão ruim seria para o mercado, não necessariamente só para a Via, né, mas mais uma empresa do segmento em recuperação judicial? Acho que seria bem negativo. A gente sabe que quando a empresa está em recuperação judicial, ela tem até manobras mais rápidas de se reorganizar, até ficar complicado entender se aí ela consegue estancar um pouco o quanto ela tem sangrado. Mas fica ruim, sim, mais uma empresa relevante, dando essa sensação de que, bom, não é seguro investir nesse setor. Impressão que passa por cima, né? Mas você tocou num ponto que eu acho que não pode passar, que é a questão do caixa, né? Quando eles falam, a gente tem tanto de caixa que seguraria, que cobre a dívida nos próximos 2, 3 anos. Só que, na verdade, lá dentro eles colocam a parte do cartão da Casas Bahia, que a gente sabe que existe inadimplência, que não é exatamente aquele número cheio, né? Então tem alguns problemas também. Inadimplência com cartão é um problema para muita gente. Acho que eu não falei nada que é diferente do que o brasileiro já sabe. Já sabe. E eu comecei respondendo o Caso Bahia, no final eu falei Via Varejo. Né? Então você vê que não tá fácil. Né? Tem não tá fácil. Vai demorar um ano mais ou menos. Um pouco mais. Ou mais. Ô, Gustavo, só para encerrar aqui uma última da minha parte, né? Enquanto existem alguns desafios para uns segmentos e para alguns setores, para algumas empresas, a gente tem visto empresas até mesmo fora do mercado com ânimo, com ímpeto de crescimento. Você até citou aqui nos bastidores a entrevista do Alexandre da Cacau Show, né? Falando que espera expandir, está entrando até em novos negócios, negócio de biscoito e com possibilidade de crescimento, né? Às vezes também está fora da bolsa, tem as suas vantagens, mas também com tanto crescimento e com tanta visão de longo prazo,
pode ser um IPO possível, né? A própria Cacau Show aqui no Acho Brasil. legal que ele fala que ele já tem o acompanhamento de balanço auditado há mais de 8 anos. Isso já é um dos primeiros passos. Quando você começa a crescer muito, eventualmente é interessante você ter um acompanhamento. Ele já tem conselho independente, mas você pode ter um investidor, um grande investidor, para te ajudar a gerir também, ou o próprio mercado sugerindo, né? Acho que essa interação com o mercado ela tem vantagens para uma empresa também. Ela acaba se exigindo mais para não cair em alguns tropeços muito grandes. Achei bem interessante na entrevista dele que ele fala um número que às vezes passa despercebido. Ele fala, daqui 7 anos, se eu não me engano, eu espero passar do meu faturamento, que vai chegar a 4 bilhões esse ano, para algo perto de 15 bilhões. Bom, de onde ele tirou 15 bilhões? Tem um ponto, que o faturamento da Nestlé Brasil, ano passado, foi 16 bilhões e 700 milhões. Então, curiosamente, curiosamente nada. Ele está falando exatamente que ele acha que ele pode ser tão grande quanto a Nestlé. Aqui no Brasil, acho que é esse o ponto que ele quis dar uma provocada que pode ter passado de forma sutil na entrevista de hoje. O fato, a régua tá alta. E o fato da Nestlé ter comprado, né, a rival ali, Copenhague, não intimidou ele, né? Pelo contrário. Foi pro mercado. Falou, você vai entrar no meu mercado, eu vou entrar no seu. Vou entrar na parte de biscoitos aqui também. Bem bacana. Verdade, boa leitura. Boa leitura. Muito bom, Paula. Quer seguir mais uma? Não, eu tô de olho no tempo. Eu também, né? Vamos lá para as considerações finais aqui. A lista é grande, viu, Gustavo? Quando o Gustavo vem aqui, a lista é grande, porque a gente fala de tudo aqui com o Gustavo, mas chegando aqui na nossa reta final da participação, 11h46, agora eu queria suas considerações finais para esta semana. Acho que a gente está num momento mais agradável agora do mercado, embora a gente tenha que manter sempre a vigilância, porque tem empresas que vão ter problemas, isso é natural de mercados, mas tem outras indo super bem, a gente já vê cada vez mais o brasileiro voltando para a emissão de crédito privada, né? Então, várias empresas que não começam com IPO, mas começam testando o mercado em dívida, acho que isso é bem bacana, você conhece novas empresas, vê como é o processo lá dentro, e isso já é uma aproximação para você conhecer mais produtos também. Maravilha, Gustavo, quero agradecer, obrigada. Boa semana para você, boa quarta, né? De quarta aqui. Quarta sempre longa, quando o Gustavo hoje. vem, de vez em quando eu conheci de uma super quarta, já com a presença dele. Geralmente parece que é o meio da semana, mas hoje a quarta é tão cheia, né? Que nem... Acho que só amanhã vai realmente parecer que é metade da semana. Paula, mas fica tranquila que em novembro e dezembro também tem super quarta. Então... vai sempre coincidindo aqui com a super presença do Gustavo. Perfeito, gente.